Duro é esse discurso. Quem pode escutá-lo? Assim falaram, se exprimiram muitos discípulos de Cristo após o seu discurso no capítulo 6, que é o pão da vida, que quem come a sua carne e bebe seu sangue terá a vida eterna, será ressuscitado por ele no último dia para a vida eterna. Essa foi a reação de muitos dos seus discípulos ao ouvirem essas palavras, repetidas vezes durante o discurso de Nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. Bom, cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa. Um protestante, Altair Thomas, vai aparecer aí na tela. Ele escreveu o seguinte: Padre Policarpo, como ficar satisfeito com a ideia de beber sangue, uma vez que o Senhor Deus proibiu isso? Foi o que ele escreveu num de meus vídeos, que ele disse que assistiu 10 minutos. Veja bem, um dos meus reacts, primeiro, aliás, react ao debate da Eucaristia entre Ariel Lazari e Lucas Banzoli, meu vídeo tem mais de 2 horas. E ele julgou, atacou, sem base nenhuma, um vídeo de 2 horas. Ele atacou baseado em 10 minutos que ele assistiu. Apenas 10 minutos. E fez ataques pessoais, mas não provou nada. Não me refutou, só fez ataques pessoais. Depois se fez de vítima quando eu devolvi a gentileza. Porque o que gratuitamente se afirma, gratuitamente se nega. Então, ele disse: Padre Policarpo, como ficar satisfeito com a ideia de beber sangue, uma vez que o Senhor Deus proíbe isso? Bom, a maioria dos protestantes aceita a ideia que Jesus Cristo é Deus. Aceita a fé nicena. Julgo que esse fã do Banzoli também creia na divindade de Cristo. Apenas uma facção, que nem pode ser chamada de protestante, que é a seita das Testemunhas de Jeová. E elas também não se veem como protestantes. A seita das Testemunhas de Jeová nega a divindade de Cristo. Mas também há protestantes, são minoria, como cristadelfos, que negam a divindade de Cristo, e outros unitários por aí. Mas a maioria dos protestantes crê, que Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado. Muito bem. Supondo que esse senhor Altair Thomas creia verdadeiramente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, supondo isso, ele blasfema. Por quê? Porque ele diz que Jesus não pode dar de beber seu sangue. Ele está dizendo com isso que para Deus nem tudo é possível. Negando o que o Evangelho diz. Para Deus tudo é possível. Mas Altair, baseado em Levítico, essa é a participação do meu peru que eu adotei por esses dias, tá? Mas voltando, para Altair Thomas, para Deus nem tudo é possível. Para Deus, algumas coisas são possíveis, outras
são impossíveis. Mas o Evangelho diz que para Deus tudo é possível. Ora, se para Deus tudo é possível, então ele pode se encarnar. Deus pode se fazer homem. E se Deus pode se fazer homem, ele pode também se fazer alimento e bebida. Ora, se ele não pode se fazer, se ele não pode se fazer alimento, também ele não pode se fazer homem. E nesse ponto, tem razão as testemunhas de Jeová. Deus não pode se fazer homem. Então, quem se fez homem foi um anjo. As testemunhas de Jeová dizem que foi Miguel, mas é uma criatura que se fez homem, não foi o próprio Deus. Que para Deus é impossível, então Deus não pode se fazer homem. Logo, Deus não pode se fazer alimento no pão e no vinho, não pode. Então, nesse ponto, as testemunhas de Jeová são coerentes. Mas, esses protestantes têm dissonância cognitiva. Eles dizem que Deus pode fazer tudo. Mas quando chega na Eucaristia, ele não pode. Ele não pode fazer isso. Porque está quebrando, Deus está quebrando a lei que deu para Moisés. Deus está violando Levíticos 17:14. Que Levíticos 17:14 proíbe de beber sangue. Está lá, em Levíticos 17:14. Então Jesus não pode dar o seu sangue, mesmo sendo Deus. Ou seja, o Evangelho diz, para Deus tudo é possível. Altair Thomas e outros protestantes dizem, para Deus nem tudo é possível. Nem tudo é possível. É o que ele afirma. Ao negar que Jesus Cristo possa fazer da sua carne o pão e do vinho o seu sangue. Se Altair Thomas vivesse na época de Cristo, ele seria um daqueles discípulos que no versículo 60 do capítulo 6 do Santo Evangelho de São João, ele diria, duro é esse discurso, quem pode escutá-lo? Certamente ele seria um desses e deixaria de andar com Jesus. Mas vivemos no Brasil, no século XXI, e os protestantes têm dissonância cognitiva. Aceitam que Jesus é Deus, aceitam a sua divindade, mas não aceitam que ele possa fazer todas as coisas. Bom, por quê? Para salvaguardar a lei de Moisés, que para eles é mais importante do que o próprio Cristo, então para salvaguardar a lei mosaica, as leis dietéticas, então salve-se Moisés, que é criatura, e renegue-se a Cristo. Salvem-se as palavras de Levíticos 17:14 e se corrompam, e se adulterem, e se dê uma explicação, uma interpretação diferente daquilo que Jesus realmente disse e quis dizer. Que se dê uma interpretação diferente dos evangelhos sinóticos, que diz que Jesus pegou o pão, abençoou, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós para a remissão dos pecados. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice e disse, bebei dele todos. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Então, para o Altair, Jesus não disse o que queria dizer. Porque tem que salvaguardar Levíticos. Então, pouco se dá às palavras de Cristo. As palavras de Cristo para esse cidadão e outros protestantes não têm valor. Valor tem Levíticos. Levíticos tem valor. Então ele subverte a ordem das coisas. Ele submete o Criador, que é Jesus Cristo, diante da criatura, que é Moisés. Jesus, que é Deus, tem menor valor do que a criatura Moisés. Jesus, que não tem pecado, tem menor valor que Moisés, que foi pecador e que algumas vezes desobedeceu a Deus.
É triste isso, não é? Pois bem. Então ele nega os textos evangélicos para salvaguardar esse versículo 14 do 17º capítulo de Levíticos. Lucas Manzoli também fez isso. Inclusive até fiz uma reação a um vídeo dele que é um short, dizendo que Jesus não pode dar seu sangue de bebê por causa de Levíticos. Está lá na Bíblia. Né? Então fazem o Criador se submeter à criatura. Não é? Bom, mas isso é uma hipocrisia dos protestantes. Eles estão dizendo que o sangue de Cristo é o sangue de uma galinha, é o sangue de um peru, é um sangue de um galo, é um sangue de um boi, de uma ovelha. Está comparando o sangue divino de Cristo com o de criaturas ditas brutas, irracionais. É isso que estão dizendo, que o sangue de Cristo é a mesma coisa que o sangue de um boi, de uma ovelha, de um cordeiro. Ah, não. Isso é demais, né, para a cabeça. Estão impossibilitando Jesus Cristo, estão impossibilitando o próprio Deus de fazer do pão seu corpo e do vinho seu sangue. Porque ele disse que a carne dele é verdadeiramente comida e seu sangue é verdadeira bebida. Eles negam para salvaguardar o Antigo Testamento. Amam mais a Moisés do que Jesus. Eles são os verdadeiros idólatras. Porque ao colocarem Moisés acima do Criador que é Jesus, eles são idólatras. Eles idolatram homens e renegam a Jesus Cristo. Renegam a Jesus Cristo. Isso é idolatria. Trocar a palavra de Cristo pela palavra de Moisés. Agora, se eles querem aceitar todo o pacote do judaísmo, que sejam coerentes e sinceros. Nada contra os judeus, eu não tenho nada contra, eles têm a religião deles lá. Vá para o judaísmo, vá para a sinagoga, renegue o cristianismo, sabe? Não queira misturar as coisas, não queira ser simultaneamente judeu e cristão. São coisas mutuamente excludentes. Os próprios judeus entenderam isso e se separaram, excomungaram os cristãos ali no primeiro século. Entenderam que eram religiões, entendimentos excludentes. Então você não pode ser ao mesmo tempo judeu e cristão. Agora, para o Altair Thomas, eu recomendo muito. Se Jesus não pode dar seu sangue como bebida na Eucaristia, ele também não pode se encarnar. Porque para o judaísmo é impossível que Deus se faça carne. Para o judaísmo é impossível que Deus se faça homem. É impossível, é inviável que Deus se faça homem. Eles não concebem que Deus se possa fazer homem. O judaísmo. Ora, então as testemunhas de Jeová, elas têm maior coerência. Porque elas entendem que Deus não pode se fazer homem. Portanto, a encarnação de Deus é inviável. É inviável que Deus se encarne. Ora, se Deus não se encarnou, então Deus não se encarnou para elas. Ora, se Deus não se encarna, logo a Eucaristia é um mero símbolo. É um mero símbolo. É uma mera representação. Não tem nada de divino, de sagrado no pão e no vinho. As testemunhas dizem isso e até colocam, elas fazem uma interpolação em suas Bíblias, mudando a frase original, que é: isto é o meu corpo para, isto representa o meu corpo, isto representa o cálice do meu sangue. Elas colocaram isso na sua Bíblia. Elas são coerentes. Ora, Deus não pode se encarnar. Então, o homem Jesus, que para elas é o arcanjo Miguel, uma criatura, é uma criatura que se fez carne. Essa criatura se fez carne, ela não é toda poderosa.
Ela não é Deus, essa criatura, Miguel. Logo, essa criatura Miguel, que virou Jesus para testemunhar de Jeová, não tem o poder de fazer do pão o seu corpo e do vinho o seu sangue. Isso é coerência. Agora você fala que Jesus é o próprio Deus, o Verbo, o Logos, ele se encarna. Ele pega o pão e o vinho e diz que aquilo é o corpo dele, quando que, na língua que Jesus falava, que é o aramaico, há 40 formas de você falar que é um símbolo e uma representação. E Jesus não usou nenhuma dessas palavras, dessas 40 palavras do vocabulário aramaico. Ele usou a palavra é o meu corpo, ele usou o verbo ser, é o cálice do meu sangue. Ele tinha 40 formas para dizer que era um símbolo, uma representação, não usou nenhuma. E quando os evangelistas, pelo menos 2 eram judeus mesmo, né? Marcos talvez seja judeu, mas Lucas não era judeu. Definitivamente Lucas não era. Mateus, Marcos e João, ao verterem o Evangelho para o grego, né, ao colocar o Evangelho em língua grega, eles usaram a palavra o verbo ser. E Lucas, que foi ouvinte de São Paulo, que aprendeu com São Paulo, também usou a palavra é. E São Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, diz a mesma coisa, o verbo é. E lembrando que Paulo era judeu. Antes de ser cristão, ele era fariseu, seguidor da lei de Moisés. E Paulo usa o verbo ser na instituição da Eucaristia. E Paulo falava aramaico também. Muito bem. Então, o Altair Thomas, que nega a possibilidade do verbo fazer isso, né? Então, assim, ele deveria negar. Se ele nega se ele nega a possibilidade de Deus se fazer alimento no pão e no vinho, de fazer o pão o seu corpo, de fazer o vinho o seu sangue, se ele nega essa possibilidade, ele tem que negar também a possibilidade de Deus fazer homem. Porque no pensamento judaico é inconcebível que Deus se faça homem. É uma coisa que os judeus rejeitam. Não tem como, não tem acordo. Então, se Deus não pode se fazer pão e vinho, se Deus não pode fazer do pão o seu corpo e do vinho o seu sangue, ele não pode fazer do pão a sua carne e do vinho o seu sangue, então, meus amigos, ele também não pode se encarnar. É uma impossibilidade. É uma coisa estar ligada à outra. A Eucaristia é como se fosse uma nova encarnação. Ele entra no pão e no vinho. Se isso é impossível, também é impossível que Deus se faça homem. As consequências são lógicas. E as testemunhas de Jeová aceitaram a coerência. Muito bem. Agora, se Deus pode fazer homem, ele também pode fazer do vinho o seu sangue, para nós bebermos, e do pão o seu corpo, para nós comermos. Ele pode. Porque para Deus, nada é impossível. Agora, para o Altair Thomas, eu sugiro que ele também negue a Jesus Cristo e condene a Jesus Cristo. Porque ele já condenou Jesus Cristo no texto eucarístico que ele nega. Ele diz que não pode, Jesus não tem esse poder. Então, que ele negue também a Jesus Cristo, porque já que o Altair é tão amante das leis judaicas, das leis mosaicas, então ele que censure a Jesus Cristo no Santo Evangelho. Em Mateus 12, de 1 a 8, quando os apóstolos colhem espigas no dia de sábado e comem, e Jesus, segundo os fariseus, segundo os seus adversários, está violando o sábado. Então, Altair, pega esse texto do Evangelho e censura Jesus, que violou o sábado. Mas também ele violou
ao sábado, ao ver o paralítico esperando a piscina se agitar, porque descia um anjo, e aí o primeiro que descia era curado. Então havia um homem lá já há 38 anos ali paralítico, ninguém levava ele até a piscina. Ele tentava se arrastar, mas não conseguia, e Jesus o curou em dia de sábado, e ele foi reprovado pelos judeus. Inclusive, os judeus queriam assassiná-lo porque ele violava o sábado e se fazia igual a Deus. Versículo 18 do capítulo 5 do Santo Evangelho de João. Em Marcos 3, de 1 a 6, Jesus cura o homem de mão atrofiada. Tá? Ele está lá na sinagoga e cura o homem de mão atrofiada no capítulo 3, de 1 a 6, lá em Marcos. Eu vou conferir. Marcos 3, de 1 a 6. Marcos 3, de 1 a 6. Exatamente. Já em Lucas 13, de 10 a 17, ele cura uma mulher que está envergada em dia de sábado. Ele cura uma mulher envergada em dia de sábado. Lucas 13, de 10 a 17. E em João 9, de 1 a 16, ele cura o cego de nascença também em dia de sábado. Ora, se Jesus não pode dar o seu sangue porque diz respeito à lei de Moisés, Jesus também não pode violar o sábado porque viola a lei de Moisés. E mais, Jesus também descumpre a lei de Moisés ao não lavar as mãos. Em Mateus 15, 2, de 2 a 9. Mateus 15, de 2 a 9. Que os judeus reclamam lá, os fariseus reclamam que os discípulos de Cristo não lavam as mãos antes de comer. O mesmo relato também está lá em Marcos 7, de 1 a 7. Eles não lavam as mãos. Aliás, essa purificação não era uma purificação para higiene, era uma purificação ritual. E Jesus condena. Mas o Altair, que gosta tanto das leis de Moisés, que diz que Jesus não pode dar o seu sangue porque ele estaria desobedecendo a lei de Moisés, então Jesus não pode deixar de lavar as mãos, ele tem que lavar as mãos, mas Jesus não fez isso, seus apóstolos não fizeram isso. Jesus não poderia violar o sábado, e segundo os judeus ele violou, e Jesus não podia nem se encarnar enquanto Deus, né? Aliás, os judeus diziam assim, ao lavar as mãos: bendito sejas tu, Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com seus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Ou seja, era um puro ritual, porque aí a comida que entraria depois não estaria impura. Então é apenas um ritualismo, não tem nada a ver com higiene. Jesus comia com os pecadores, também foi censurado lá em Marcos 2,16. Tá? Ele tocou, uma mulher tocou as suas vestes, a hemorroíça, e foi curada. Tá? Em Marcos 5, de 25 a 24. Mas lá em Levíticos 15, 25, diz que não pode tocar uma mulher não pode tocar, uma mulher com fluxo não pode tocar ninguém, se a pessoa tocada fica impura. Jesus teria ficado impuro, segundo o pensamento do Altair Thomas. Jesus teria ficado impuro, segundo o Altair Thomas, porque uma mulher o tocou. Mas ele é Deus. Como é que Deus pode ficar impuro? Então Deus, esse Deus impossibilitado, esse Deus impotente do Altair Thomas, ele não poderia se encarnar, se encarnou, ele não poderia fazer do pão o seu corpo e do vinho o seu sangue. Para nós, ele fez. Mas para Altair Thomas, ele é um Deus impotente e fraco. Tá? E é isso, né? E é isso. Então nós vemos aí as impossibilidades desse Deus. Então, se você quer, Altair Thomas, caso você esteja assistindo a este vídeo, se você quer
condenar Jesus com base na lei mosaica, que não pode dar o seu sangue, então condena Jesus também por ter violado o sábado, por ter curado em dia de sábado, pelo fato de seus discípulos não lavarem as mãos, por ele ter tocado leprosos, por ele ser tocado por uma hemorroíça e não reclamar disso, né, não censurar ela, e não fazer, Jesus não fez os ritos de purificação, que ele foi tocado por uma mulher com fluxo de sangue, e deveria fazer isso, segundo o Levítico, e não fez. Então, se Jesus não pode fazer essas coisas, ele não poderia fazer outras também. Isso é uma consequência lógica. É uma consequência lógica. Se Jesus não pode dar o seu sangue a beber, ele não pode ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue. Deveria ter feito a purificação e não fez. Tocou leproso, deveria se purificar, não fez. Deveria respeitar o sábado, não respeitou, segundo os judeus. E mais, ele se fez igual a Deus, e por isso os judeus queriam apedrejá-lo. Se fez igual a Deus. Está lá no versículo 18 do capítulo 5 do Santo Evangelho de João. Que os judeus queriam apedrejá-lo porque ele se fez igual a Deus. Ora, então, se ele não pode se fazer pão e vinho, com seu corpo e sangue ali na Eucaristia, se não pode se fazer alimento, então ele também não pode se encarnar. Então os judeus teriam razão em querer apedrejar Jesus Cristo. É isso. Gostou do vídeo? Curta, comenta e compartilha. Também dê um hype, a opção de dar o hype para que a plataforma pegue esse vídeo e distribua cada vez mais para mais pessoas. Também há a opção de ser membro do canal, convido a você que já é inscrito, seja membro do canal, porque lá no canal tem vídeos diferentes e exclusivos apenas para os membros do canal. Fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.